Na aula passada sobre o desenvolvimento do capitalismo, nós vimos sobre as etapas do desenvolvimento capitalista, né? O capitalismo comercial, o capitalismo industrial, o financeiro e o informacional. Hoje nós iremos ver as organizações econômicas e as multinacionais. Após a Segunda Guerra Mundial, a economia mundial passou por 30 anos de contínuo crescimento, sobretudo nos países desenvolvidos. Entre outros fatores, esse crescimento resultou de vários acordos entre países e da atuação de organizações internacionais criadas nesse período, que promoveram estabilidade econômica e maior liberdade de comércio. Em busca de reorganização da economia mundial, que estava seriamente abalada pela crise de 1929 e pela Segunda Guerra em 1944, o governo dos Estados Unidos convidou representantes de 44 países para um encontro na cidade de Bretton Woods. Nessa reunião, o dólar americano foi adotado como a moeda do comércio e das finanças internacionais. Ainda nesse encontro, foram criados o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, o FMI. Ambos com sede em Washington, D.C., capital dos Estados Unidos. Esses fatos demonstram a supremacia econômica e política desse país no mundo do pós-Segunda Guerra. Os Estados Unidos emergem como grande potência econômica e geopolítica e moldam o mundo do pós-guerra de acordo com seus interesses. O objetivo do Banco Mundial era conceder empréstimos para a reconstrução no pós-guerra e, a longo prazo, estimular o desenvolvimento, especialmente por meio de financiamento a obras de infraestrutura. O FMI, que atualmente é uma agência especializada das Nações Unidas, ficou encarregado de garantir a estabilidade financeira da economia mundial e fornecer empréstimos para socorrer países em crise cambial, devido à dificuldade de fechar seu balanço de pagamentos. Esses dois organismos, controlados pelos Estados Unidos, passaram a ser os principais agentes de difusão do capitalismo na periferia do mundo, influenciada por esse país. Quando algum país com desequilíbrios no balanço de pagamentos e crise cambial recorre a empréstimos emergenciais do FMI, é obrigado a aceitar as condições de ajuste impostas por essa organização, o que geralmente implica cortes de gastos para resolver o déficit das contas públicas. O Banco Mundial, quando faz empréstimos para financiar alguma obra, também exige contrapartidas do país para o qual emprestou. É assim que essas duas organizações buscaram moldar as economias da periferia do capitalismo de acordo com o pensamento econômico dominante no centro do sistema. Após a Segunda Guerra, os bancos continuaram crescendo e desempenharam um papel cada vez mais importante como financiadores da produção, acentuando-se assim a tendência surgida no fim do século XIX na fase do capitalismo financeiro. Com a grande expansão econômica ocorrida no pós-guerra, muitas empresas abriram filiais em vários países do mundo, a fim de buscar novos mercados em que pudessem produzir com custos baixos, portanto, com maiores lucros e, ao mesmo tempo, ampliar as vendas. Desse modo, passaram a ter uma atuação global e tornaram-se multinacionais ou transnacionais. Atualmente, a maioria das grandes empresas capitalistas faz parte de conglomerados. Um conglomerado, grupo ou corporação, como também costuma ser chamado, consiste em um conjunto de empresas que atuam em diversos setores e, em geral, tem uma empresa líder. As demais empresas do conglomerado recebem o nome de subsidiárias. A empresa líder, também chamada de holding,
muitas vezes se ocupa exclusivamente da administração das subsidiárias do grupo. Há vários exemplos de conglomerados nacionais, industriais e financeiros. A Petrobras, Vale, Bradesco, Itaú, Unibanco, Ultrapar, etc., e estrangeiros sediados em países desenvolvidos e também em alguns países em desenvolvimento. A General Electric, Estados Unidos, Toyota, no Japão, Volkswagen, Alemanha, Nestlé, Suíça, Samsung, Coreia do Sul, Sinopec, China, Tata, Índia, entre outros.